Oi, 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 saudações, meu querido futuro policial rodoviário federal, minha querida futura policial rodoviária federal. Eu sou o professor Adevo e vou trabalhar as questões de uma revisão bem rapidinha contigo, só com os principais tópicos para a Polícia Rodoviária Federal. Eu vou passar por todos eles, vou te mostrar o que tem de mais importante em cada um, só para provocar a tua memória e te ajudar na nossa preparação. Então, eu sou um professor, servidor público, concursado, já tenho uma longa trajetória, até para entrar no segundo grau, eu fiz concurso de escola militar. Então, em cima de toda essa relação, é que eu vim preparar a tua preparação. Me acompanha na tela ali, então. Primeira questão da organização de nação e território. Elementos básicos do Estado. Quando eu penso no Estado, eu penso naquela estrutura em que nós vivemos. Essa estrutura que nós vivemos, ela tem esses elementos básicos que são o território, o povo, a soberania e a finalidade é conforme o José Afonso da Silva. Beleza? Quando eu penso nesse território, eu posso pensar ele de forma clássica, que é aquele determinado espaço em que alguém domina ele, ou eu posso pensar de uma forma mais moderna, em que esses espaços de territorialização, em que pese eles pareçam de uma forma, na verdade eles estão sendo territorializados oficiosamente por outros. O povo, uma grande questão, já que no nosso título ele traz nação, povo é uma coisa, nação é outra. Povo é aquele grupo de pessoas que moram num determinado território. Nação são aquelas pessoas que se identificam com uma determinada cultura, etnia, entre tantas outras coisas, beleza? Então, povo é uma coisa, nação é outra. Quando a gente vai pensar sobre a soberania, soberania é quando um país ele é reconhecido frente aos demais países. Então, por exemplo, agora mesmo, a Palestina ela está tentando ser reconhecida, ela é reconhecida pelo Brasil, pela Alemanha, por um monte de países, é reconhecida até pelo Estado do Vaticano, para tu ter essa percepção. Mas ela não é reconhecida por Estados Unidos, não é reconhecida por Israel, Colômbia, entre outros países, em função dos seus conflitos geopolíticos daquela região. Então, quando eu penso em soberania, eu penso num país que, não bastando se autogerir, ele também é reconhecido por demais países. E a finalidade, que é o que o José Afonso da Silva ele nos traz, é aquela ideia para que serve uma nação. E aí, a partir desse constitucionalista, eu vou para o considerado pai da geopolítica, que é um geógrafo alemão chamado o Ratzel, em que ele diz que a população vai buscar viver no seu espaço vital. O que é o espaço vital? É aquele determinado espaço geográfico que vai fornecer tudo que aquela população precisa. Beleza? Então, se a população não tem aquilo, para o seu bem-estar, ela não tem aquilo que ela precisa, está justificado ocupar outros territórios. Olha só que interessante. É uma ideia bem viking aqui mesmo. Porque quando pensa no Ratzel, ele está pensando numa Alemanha que ainda está se formando, logo tem que se projetar cada vez mais, e vamos lembrar que o período de Primeira Guerra Mundial se deu exatamente sobre essa égide. Por quê? Nós temos a Alemanha, uma formação tardia em relação aos demais países industrializados, e todos os países já tinham ocupado as suas colônias, seja na região no continente africano, seja no continente asiático. Então, tanto na parte ali da região da Índia e arredores, Paquistão, quanto a gente vai lá para a região do Extremo Oriente. Todos eles foram colonizados já previamente por os demais países. E foi aí que a Alemanha veio, também querendo matéria-prima, também querendo uma mão de obra mais barata, entre tantas outras coisas, e aí que a gente tem todo esse contexto. Então, tudo isso aí em cima dessa ideia, desse espaço vital a ser buscado. Para quê? Para que consiga trazer para a sua população uma qualidade de vida. Outra coisa também muito importante da gente trabalhar é a questão sobre o mito da desterritorialização que nos fala o geógrafo Rogério Hasbert. Ele traz que
a desterritorialização, no final das contas, nunca acontece de uma forma real, porque quando um grupo sai, outro grupo acaba tomando conta. E esse conceito é muito importante estar ligado, porque é dele que eu vou fazer o link com gentrificação lá na parte urbana contigo, beleza? Então, no final das contas, nós nunca temos uma desterritorialização completa. Um grupo sai, outro assume. Então, sempre tem processos de reterritorialização. E quando a gente pensa na estrutura básica do país como um todo, eu penso que o Brasil é uma república federativa. Logo, Brasil... O Brasil teve esse nome porque era assim que ele era reconhecido economicamente para os outros países. E a gente já começa a ver que o Brasil, na verdade, ele é um país que ele foi criado neste primeiro momento para servir à vontade dos outros. E aí a gente pensa em toda a relação patrimonialista que nós temos no Brasil até hoje, em que as grandes castas vão lá e privatizam tudo aquilo que é público. Como assim privatiza aquilo que é público? Quer dizer que vai deixar de ser do Estado? Não. Os caras utilizam o Estado, em vez de ser para o bem geral do povo, ou seja, em vez de utilizar o Estado de forma republicana, res coisa pública, povo, ou seja, em vez de utilizar o Estado como uma coisa do povo, eles utilizam somente para os seus interesses privados. Então isso aí que é esse Estado patrimonialista, esse Estado em que a gente vai pensar num privado privatizando o público ali. Essa estrutura de Estado, então, desta república, dessa coisa pública federativa, quer dizer que o Brasil é separado em Estados-membros, diferentemente de um Uruguai, por exemplo, que é um Estado unitário e vai ter seus pequenos departamentos ali dentro. Também não custa lembrar, que eu tenho certeza que tu olhaste tanto em direito constitucional quanto em direito administrativo, sobre a nossa tripartição de poderes, check and balance, entre tantas outras coisas. Afinal, a forma de se organizar o Estado brasileiro se deu exatamente desta forma aí. Território, pensando no território atual em cima do conceito clássico. Eu te convido para dar uma olhadinha nesse quadro bem em cima da gente, em que eu estou falando de mar territorial. Esse mar territorial ele vai ser de 2 milhas. Até que eu vou ter a margem contígua de mais 12 milhas. Isso aí é reconhecido no mundo inteiro. O que vem se entrando em disputa ainda nos dias de hoje? É a zona econômica exclusiva, ou seja, toda aquela parte de subsolo marítimo em que o Brasil pode explorar economicamente. Logo, eu vou ter as 200 milhas. Lembrando também que o espaço territorial é aquele que segue exatamente os limites de fronteiras do Brasil, e o espaço aéreo é aquela fronteira emersa brasileira. Seguindo aqui, quando a gente pensa na divisão interregional do trabalho, para tu te ligar na regionalização interregional, tu tem que ter uma noção da internacional. E na internacional, é esse quadro que eu estou te trazendo aqui no meu lado, em cima, em que, no período da colônia comercial, eu vou ter, nas colônias, elas servem para extração de produtos primários, trabalho escravo e especiarias. E aí tu vai para a metrópole e tu vai ver produção e exportação de produtos manufaturados. Então, num lugar tu pega matéria-prima, no outro lugar tu vai lá e trabalha com produtos de valor agregado. Chegamos ao capitalismo industrial, colônias e países subdesenvolvidos. O objetivo desses países dentro dessa grande divisão internacional de trabalho é fornecer matéria-prima para aqueles mais desenvolvidos, como a gente vê no quadro ao lado. Até que a gente chega nos países no capitalismo financeiro, que é o nosso momento atual, em que os países subdesenvolvidos, eles basicamente vão oferecer uma matéria-prima com baixíssimo valor agregado para ser modificado em cima de altas tecnologias e tudo mais dos desenvolvidos. Tu entendeste como é que acontece isso aí no mundo inteiro? Vamos, então, para a nossa relação aqui no Brasil. Nós temos pequenas regionalizações no Brasil que foram feitas para atender aquilo que hoje a gente tem na Constituição Federal de 88, que é acabar com as desigualdades regionais. Então, para tu melhor administrar, tu vai regionalizar. Por isso é que na década de 60 a gente vai ter o IBGE separando região
Sul, região Centro-Oeste, região Sudeste, Nordeste e Norte, por fim. Em cima dessa regionalização, tu tem que ter noção onde é que acontece a industrialização brasileira de forma muito especial na região sudeste do Brasil e que o restante do Brasil acaba puxando muito mais uma questão agrária. Entretanto, o VTI da região sudeste vem diminuindo cada vez mais, continua sendo hegemônico, mas vem diminuindo, perdendo cada vez mais para a região sul e principalmente para a região nordeste. A região nordeste hoje é o novo polo do chão de fábrica, ou seja, a grande questão fabril está indo cada vez mais para o nordeste, obviamente que isso aí acaba levando trabalhadores para esta região também. Então, tu entender da divisão interregional passa por isso. A questão da indústria que tu está vendo no quadrinho aqui em cima, como eu te falei, região do Sudeste, mais industrializada, e aí tu vai ter ali na legenda todos os tipos, então, de produtos industrializados no Brasil, e logo após eu te trago tanto a questão da agropecuária, quanto te trago a questão dos grãos brasileiros. Aí nesses grãos, ali onde tu está vendo o marronzinho, pensa ele extremamente expandido e principalmente em função da soja, beleza? Seguindo então, entramos na questão da estrutura urbana. Olhando a estrutura urbana, o que tem de mais novo que pode te puxar no concurso é a questão que hoje nós falamos em cidade-região e os seus arranjos. Então essa cidade-região é a metrópole propriamente dita. E o que é metrópole? É aquela cidade em que todo mundo vai buscar serviços nela. Tu vai ver os municípios menores, certamente já escutaste falar na expressão ambulancioterapia. Como assim ambulancioterapia? A galera toda vai buscar atendimento médico em um determinado lugar, em vez de ter um hospital naquela região. Então, a cidade-região é ela quem agrupa as cidades-arranjos do seu entorno ali. Seguindo outra questão, também dessa divisão urbana, nós temos as hierarquias que tu consegue ver lá naquele quadro ali em cima. O que nós temos ali naquele quadro? Primeiro, uma ideia tradicional de centro-periferia e depois um sistema meio louco. Aí eu vou te convidar para dar uma olhadinha no quadro bem rapidinho comigo. O que é esse tal de sistema centro-periferia? Esse sistema de centro-periferia quer dizer que a galera que tem mais poder fica na região central, os que têm menos poder numa região intermediária e os que não têm nada realmente vão ficar periferizados. Isso aqui é o modelo centro-periferia que nós temos. Esse modelo centro-periferia, ele vem modificando cada vez mais em função da rugosidade, ou seja, da saturação dessa área central. E a galera com mais poder está indo cada vez mais para a área da periferia. Pô, quer dizer então que essa galera que está vindo para cá está levando todos os equipamentos públicos para a galera da periferia que não tinha antes. Não, essa galera está vindo aqui viver de forma encastelada, viver em grandes condomínios, e que a galera da periferia não tem acesso. Aqui eu vou ter escolas, vou ter um monte de relação em alguns bairros chamados mais planejados, e o entorno não vai modificar em absolutamente nada. O que acontece conforme as relações econômicas? Muitos desta região que num segundo momento deixou de ser segunda e passa até a ser terceira, essa galera acaba voltando. Com essa galera querendo voltar com tanta força para cá, quer dizer que eu vou ter toda uma pressão do capital especulativo. Isso aí aconteceu originalmente em Londres, e é uma expressão que se utiliza no mundo inteiro, que é o gentry, que é a expressão para rico, e aqui no Brasil a gente vai ter, que lá vai ter gentrification, aqui no Brasil a gente vai ter a gentrificação. O que eu tenho? Eu vou ter, no momento em que a galera com maior poder aquisitivo vai para outro lugar, eles deixam mais caro esse lugar e acabam expulsando essa galera daquele lugar. Quando eu tenho uma gentrificação e eu penso numa relação social que a galera saiu daqui, trazendo a galera de uma segunda classe até de uma terceira classe para o centro, e de repente os filhos desta região querem voltar para a área central, vão acabar expulsando esse pessoal de volta para o 2 e vamos para o 3, e olha só, vou ter que trabalhar mais 3 anos para pagar todo o equipamento do curso que eu acabei de quebrar aqui. Seguindo, então para a nossa próxima relação, que eu vou te convidar a olhar
ao quadro aqui em cima. O que nós vamos ter ali, que é a distribuição espacial da população brasileira. Eu vou ter em que a região sudeste, que é aquela região que mais tem emprego, o espaço vital, todo mundo busca ter emprego para ter uma boa qualidade de vida. Onde é que eu vou ter a maior densidade populacional? Vai ser exatamente na região sudeste que tu está vendo ali. Depois nós vamos ter uma maior densidade na região sul, onde também tem mais empregos, para depois região nordeste. No final das contas, o que está acontecendo? Cada vez mais a população está migrando para a região nordeste, como eu te falei, que é onde tem os novos centros de emprego, que estão exatamente nesses quadros que eu te mostrei. Olha aquele quadro bem lá no cantão, em que num primeiro momento, 1950, quando tinha recém acontecido a Revolução Verde, 1970, que é quando a população deixa de ser basicamente rural e passa a ser basicamente urbana, a gente tem muita migração nordestina para a região sudeste e parte dessa migração nordestina para o norte também. Nós chegamos à década de 70, 90, a galera já começa... A galera do sul, a partir da saturação do campo, começa a ir cada vez mais para a região centro-oeste, e a galera do nordeste continua vindo para a região sul. Chega na década de 90, a gente tem esse quadro, até que a gente chega no momento atual, e dá uma olhadinha nesse quadro bem aqui no meu ladinho, e olha para aquela flecha vermelha, mandando a galera toda lá para o Nordeste. Então, esse aí é o sistema que nós temos. Onde o emprego vai, a população vai atrás. Então, isso é uma coisa que tem que estar muito ligado nesse tipo de divisão. Até que a gente chega na questão da evolução da estrutura fundiária no Brasil e os problemas demográficos no campo. Tu tem que saber que o Brasil, desde o primeiro momento... Ele nunca teve uma administração, ou esse nunca foi muito forte, mas historicamente a administração dele não é ter um Brasil para os brasileiros. Historicamente, o objetivo do Brasil ele está dentro dessa divisão internacional do trabalho, em que a galera olha para o Brasil e vê basicamente matéria-prima. Então, num primeiro momento eu tenho capitanias hereditárias, muita terra na mão de poucos, depois vou ter sesmarias, continua tendo muita terra na mão de poucos, tudo isso aí é regularizado na lei de terras, até nós chegarmos no Estatuto da Terra e a modernização do campo como ela está hoje. Dentro desse processo de modernização do campo como está hoje, eu peço me acompanhar naquele quadrinho que eu te trouxe no slide, ali da Universidade Federal do Maranhão, cuja fonte que eles trouxeram é o Sebrae, em que eles dizem que 74% da mão de obra do campo trabalha na pequena agricultura. Esse 74% produz 70% da nossa alimentação. Tudo isso aí é feito em menos de 20% das terras agricultáveis. Então, isso é um número muito importante que tu tem que ter noção disso aí, em que a maior parte do nosso alimento, 70%, ele é produzido em menos de 25% de terras, com uma mão de obra que é ocupada 74%. E aí tu começa a ter noção dessa estrutura fundiária. Porque a maior parte da produção do agronegócio brasileiro é para exportação. Então, essa maior parte dessa produção do agronegócio brasileiro, como trabalha com muita tecnologia, trabalha com poucas pessoas. E esse produto ele é feito principalmente para ir para fora, e não para ficar aqui no Brasil. Obviamente que tudo isso aí despende muito mais grana do que nós vamos ter aqui no Brasil. E aí tu vai ver, então, o crédito que é dado ao agronegócio e ao que é dado ao campesinato, tu vê uma enorme diferença. E eu vou te lembrar que quanto mais crédito e quanto mais conseguir se produzir alimentos da pequena agricultura, mais barato vai ficar a nossa alimentação do dia a dia. Por isso que é tão importante tu ter essa noção dessa estrutura fundiária no campo brasileiro e todo esse processo de latifúndio, que desde o Estatuto da Terra até os dias de hoje, tivemos governos que se diziam de esquerda, se diziam de direita, de baixo para cima, de ladinho, vai ter qualquer sentido a galera se dizendo politicamente, e reforma agrária no Brasil de verdade nunca aconteceu. Aconteceram pequenos pontos de reforma agrária, mas uma reforma agrária realmente nunca aconteceu. Vamos para o nosso próximo ponto, então. A infraestrutura, estrutura fundiária,
todos os tópicos que eu já te falei, então já vamos para o próximo slide. Lei de terras, o que é importante para te destacar ali? Foi a primeira organização cartorial que nós tivemos desde o período da colônia. Então foi em 1850. Foi a preparação para o final da escravatura, mas os escravizados não tiveram muito espaço nessa nova economia que estava se abrindo. Essa economia, na verdade, ela estava se abrindo para os imigrantes que vinham aqui para o Brasil, naquilo que Aníbal Quirrano falava como um total da América, um processo de branqueamento da América. Reconhecimento de terras indígenas. Nesse período foi reconhecido, na verdade, não. A previsão era legal, era isso aí, mas reconhecido realmente neste período não foi. Serviço cartorário, no momento que a igreja, que o Brasil tinha uma religião oficial e era católica, quem fazia o trabalho cartorário também era a igreja. O que acontece a partir dessa lei? Todas as terras que não pertencessem a ninguém, as chamadas terras devolutas, pertenceriam ao Estado. É principalmente nessas terras devolutas que começou o processo de grilagem. Hoje, toda e qualquer falsificação de documentos sobre propriedade, a gente utiliza a expressão grilagem, que vem a partir de um processo de largar os grilos lá dentro de uma caixinha para fazer uma suruba muito louca e deixar o papel com um aspecto de envelhecido. Vamos para o nosso próximo tópico, então. Estatuto da Terra, como eu tinha te falado, o objetivo é reforma agrária, que nunca aconteceu de fato, e desenvolvimento agrícola. Esse aí sim acabou acontecendo. Tu tem que ter noção do que é um minifúndio menor que o módulo rural. Isso aí hoje é muito variável no Brasil, com a modificação a partir do Código Florestal de 2012. Latifúndio, eu vou ter aquele que é maior de 600 módulos rurais, que é por extensão, e eu tenho aquele por falta de produtividade. Terra improdutiva, então, independentemente do tamanho, ela é chamada de latifúndio. E ela que vai me dar origem para todo o processo de ocupação e invasão, conforme a tua visão política, daquele determinado espaço. A empresa rural ela veio muito ao encontro desse desenvolvimento da agricultura e, por fim, o módulo rural, como eu te falei, hoje o INCRA trabalha de uma forma, o Código de 65 trabalhava de outra então. Também tu tem que estar muito ligado nesse quadro que eu te trouxe aqui, que é o Mato Piba, a nova fronteira agrícola brasileira, que foi criada, então, pelos desbravadores do Sul, uma galera que foi lá para a região de Cerrado, do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, para levar principalmente produção de soja, seguido de algodão e milho. Tem que estar muito ligado nisso aí também. A partir de todos esses problemas, nós vamos ter problemas ambientais em cima disso aí também. Já dizia a Cátia Abreu, quando era ministra do governo Dilma, em que desmatamos por uma agricultura mais produtiva. Então, indo no sentido diferente do atual governo que está assumindo, a Cátia Abreu, que sempre foi um ícone dentro da bancada ruralista, ela ia lá e dizia, nós desmatávamos sim, fazíamos isso aí sim. Não é o mesmo discurso do governo atual. E aí embaixo tem uma matéria falando sobre a modificação do uso do solo do cerrado, que a partir de agora, quando começa a botar soja e tira a vegetação original, deixa de ir água até o lençol freático e simplesmente, quando a gente pensa no cerrado brasileiro, ele é a grande caixa d'água do Brasil. Afinal, é o berçário das nascentes dos rios brasileiros. As águas dos grandes rios brasileiros saem do cerrado. No momento que tu retira a vegetação original e coloca a soja, logo não tem raízes profundas para levar água, do mesmo jeito que capta, também leva água até o lençol freático, a gente está secando cada vez mais essa fonte. Seguindo, então, como eu tinha te falado, berçário das nascentes aqui em cima. Mais do que isso aí, te liga naquele outro quadro lá, no outro canto, em que são os rios voadores. Esses rios voadores é a massa equatorial continental. É ela que regula literalmente a umidade do Brasil inteiro. No momento que eu tenho um arco do desmatamento derrubando cada vez mais a vegetação da Amazônia, quer dizer que aquela massa de ar, aquele rio voador, ele vai umidificar cada vez menos o Brasil, e isso é um grande problema, ligado também à questão do arco, desmatamento, uso e ocupação do solo atual. Seguindo para o próximo, também o Brasil é o campeão há muitos anos, tu vai ver naquele quadrinho bem do canto, o Brasil é o campeão mundial de agrotóxicos. Até nisso aí a gente acaba, até nisso, que nós somos os maiores do mundo,
produtores de alimentos, a gente acaba perdendo. Tu pensa numa Austrália, numa Nova Zelândia, eles são os maiores exportadores de produtos orgânicos. Ou seja, eles sabem que num espaço menor e exportando menos, eles conseguem tirar muito mais grana do que o que a gente faz aqui com agrotóxicos, então. E aí a gente tem toda essa função da má formação, toda a questão do câncer que vem se falando cada vez mais no Rio Grande do Sul, e tem pesquisas até que levam, em função do agrotóxico, o cara entrar com problemas psicológicos e o alto índice de suicídio. Seguimos aqui, agora a questão da integração da indústria brasileira e a forma de transporte. O Brasil peca, principalmente desde o governo militar, em escolher a malha rodoviária em detrimento da malha ferroviária. Porque quando eu tenho isso aí, encarece muito mais a logística brasileira, isso aí é uma grande queixa do agronegócio durante há muito tempo, já que nós somos um país agroexportador, a gente tem que ter uma logística boa. Quando tu pensa em ferrovia, que tu vai olhar ali em cima naquele vermelhinho, pô, tem 20%, até isso aí é um problema, porque nós temos 8 tipos de bitola de trilhos diferentes de trem no Brasil. Logo, os trens não se comunicam. Logo, o pouco de ferrovia que a gente tem, uma não se comunica com a outra. E, em termos de custo-benefício, o custo-benefício até para construção, manutenção e tudo mais, e transporte de carga que é extremamente pesada, o ferroviário é muito melhor que o rodoviário depois ali, beleza? Então o Brasil peca muito nessa relação, nessa estrutura urbana. Vamos para a próxima questão, que é a matéria do valor econômico que eu te trouxe aqui. O Brasil investe pouco e mal na infraestrutura, avalia economista da Fundação Getúlio Vargas, e aí tu vê a outra matéria também trazendo a mesma relação ali. Essa conjuntura, já te falei, dos 8 tipos de bitola diferentes que nós temos no Brasil, e agora a questão dos aeroportos brasileiros, que são cada vez mais... a expressão que o governo petista utilizou era desestatizados, mas uma outra forma de falar privatizados. Isso é um processo que o Brasil vem aumentando cada vez mais, e é importante que tu tenha noção disso aí também. Vamos ao nosso próximo ponto, que é a questão das mudanças climáticas e a própria questão do nosso meio ambiente aqui no Brasil. A Terra é uma grande equação. No momento que tu mexe em qualquer uma das variáveis, tu vai mexer no resultado final. O problema é o quanto nós vamos conseguir sobreviver a este resultado final. Quando eu penso em gestão, quando eu penso em mudanças climáticas e eu penso nessa gestão ambiental, eu penso num processo que o relatório Brundtland nos falava, que era o desenvolvimento sustentável. A economia ela tem que crescer, mas respeitando o meio ambiente. Era isso que lá que era lá na Convenção de Estocolmo, em 72, nós tínhamos a divisão do Clube de Roma e dos desenvolvimentistas. O Clube de Roma disse que era para assegurar os desenvolvimentistas liderados pelo Brasil, 72, período do milagre econômico, o Brasil dizia, agora está na nossa época, na nossa vez de industrializar, logo o meio ambiente vai ter que ficar no segundo plano aqui, com certeza. Vamos para o próximo quadro. Próximo quadro eu te trago a questão dos biomas e dos domínios morfoclimáticos que o teu edital pede. Que eu quero ter uma noção grande aqui, que a vegetação é um ser vivo, beleza? Então, assim como nós, quanto melhor alimentados nós formos, mais parrudinho a gente vai ficar, também, quanto mais subnutridos a gente fica, mais fraquinhos, mais raquíticos a gente fica. O que a vegetação precisa? Sol, solo e água. Quanto mais desses três ele tiver em abundância, e principalmente água, mais diverso vai ser essa vegetação. Logo, mais diverso vai ser essa flora. Quanto mais diverso for a flora, mais diverso vai ser a fauna que se alimenta dessa flora. Quanto mais diverso for a fauna que se alimenta dessa flora, mais diverso vai ser a fauna que se alimenta dessa fauna, que se alimenta dessa flora, e assim a gente entra em toda a questão da cadeia alimentar. Logo, quando tu pensa na questão, voltamos ao quadro ali, quando tu pensa na questão dos domínios morfoclimáticos, que é a relação de relevo e de vegetação do Absaber, eu vou ter o domínio amazônico,
com as características de um lugar que chove muito e é muito quente. Vou ter o Cerrado, esse lugar que no inverno é completamente seco, no verão tem muita chuva. Logo, vou ter uma vegetação adaptada a esse tipo de lugar. Eu vou ter os mares de morros, em que o Absaber olhou pela estrutura geológica, os morros são todos arredondadinhos, e ele conseguia ver realmente ondas nos morros ali da região sudeste do Brasil. Depois nós vamos ter a Caatinga, lugar que chove somente uma vez por ano, logo exatamente o inverso do Cerrado. Enquanto o Cerrado chega o inverno e fica completamente seco, na Caatinga é que chega o verão e fica completamente úmido. A única época do ano que chove lá na Caatinga. Logo, também vai ter a sua vegetação muito adaptada a isso aí. Casca mais grossa, folha seco folheada, guardando água dentro de si. Domínios de araucária, que vai pegar norte do Rio Grande do Sul até o Paraná, sendo símbolo do estado do Paraná, que é aquela árvore que está lá bem de boa, querendo lagartear, ou seja, está com os braços bem abertos para pegar o máximo de sol possível em cima da sua copa. As pradarias, que é o que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, são áreas mamelonadas para umas áreas mais de planícies, que nós vamos ter o Pampa brasileiro. Tu viu que tudo que eu falei contigo, eu vou ter uma relação com o bioma brasileiro, bioma onde a vida acontece. Então, tu vai seguir toda essa ideia de modificação de biomas e de diversidade de fauna conforme cada bioma desses aí. Seguindo aqui, então, as políticas, já acabei trabalhando contigo, política de gestão ambiental, Estocolmo, relatório Brundtland, onde eu vou ter a ideia de desenvolvimento sustentável. Rio 92, o que tu tem que ter noção ali da Rio 92? A partir dali eu tenho a Agenda 21, essa Agenda 21 é uma ideia que do local tu vai pensar no global e vai agir no local para transformar o mundo como um todo. Vou ter uma Rio mais 10 que não vai ter sucesso, vou ter uma Rio mais 20 que vai ser mais quebrada ainda, até que eu chego no Acordo de Paris, em que o governo local ficou no vai ou não vai, se vai ser do Acordo de Paris ou não, seguindo a influência do governo Trump, decidiu, pelo menos até o dia de hoje, que vai continuar no Acordo de Paris. Seguindo aqui, então, chegamos à questão cultural brasileira. Na questão cultural brasileira, tu tem que ter noção que o Brasil é multiétnico. E ele vem de uma série de etnias que nos traz, cada um deles, uma cultura. Inclusive, etnias que foram se submetendo culturalmente a outras. Por isso aí que eu te trago, naquele primeiro quadro do Nordeste, a festa do Nosso Senhor do Bonfim, a partir do sincretismo religioso, do catolicismo com religiões de matriz afro. Depois, Festival de Parintins, na Amazônia, em que a gente vai ter toda a função do Festival do Boi lá. Depois, Procissão do Fogaréu na região centro-oeste, feijoada e, por fim, para nós, aqui na região sul, influência italiana e influência alemã nossa aqui em Santa Cruz do Sul, sobre a questão da Oktoberfest. Também o nosso costume germânico da boa e velha cuca, boa e velha chimia e do bom e velho chopp, não tem como não gostar de alemão, cara, olha só que coisa boa que eles trouxeram pra gente, assim como os italianos e tudo mais. Então, tudo isso aí é questão cultural que nós temos aqui no Brasil. Porém, para além dessas coisas boas, a gente tem a parte ruim também. A parte ruim é essa que eu te trago, que é o não aceitar aquilo que a gente vai considerar culturalmente diferente. E aí eu te trago a reportagem do Fantástico expondo um certo preconceito da população caxense neste momento em relação à população africana que veio para cá. Chegamos ao ponto 7, que é a integração do Brasil ao processo da internacionalização da economia. O que eu te trago aqui? De novo, o Brasil tem essa vocação, conforme o mundo liberal, de ser basicamente agropecuário, exportador de matérias, de matéria mineral. No momento que acontece isso aí, o Brasil vai se submetendo nessa relação. Nas várias transformações financeiras que o Brasil já teve momentos que se fechou mais para a economia mundial e momentos que se abriu mais. O momento atual, em que quando a banca da CESP fez a tua prova, já sabia que o presidente era o Bolsonaro, o momento atual é de tu te ligar um pouco mais na Escola de Chicago. O que a Escola de Chicago nos traz? Ela traz que o Estado tem que diminuir o máximo possível para que todo o restante da economia seja prestado pela iniciativa privada. Quando eu penso nessa Escola de Chicago, eu penso no Milton Friedman falando sobre o Estado ser um mal necessário, porém
o Estado deve prestar basicamente justiça e segurança, diretamente. Ou seja, o Estado vai prestar basicamente, vai ter o poder judiciário e as polícias. Tadeva e todo o restante vai ser prestado pela iniciativa privada. Entretanto, aqueles que não tiverem condições financeiras para isso aí vão receber vouchers, vão receber bolsas para acessar uma escola privada, para acessar a prestação médica privada e daí por diante. Então essa aí que era a ideia do Milton Friedman, que é muito importante tu estar ligado, em detrimento ao modelo que nós seguimos até então. Beleza? Isso aí dentro da internacionalização da economia. Chegando no nosso último ponto, a questão da massificação de culturas. Quando eu penso nessa massificação de culturas, eu penso em que, por mais diverso que nós sejamos, tu ainda segue por uma opressão externa, a galera acaba sendo cada vez mais tendo que pensar de forma igual. Se tu pensa um pouco de forma diferente, tu é afastado daquele grupo principal, principalmente. Logo, eu penso em Adorno, penso em Bourdieu, entre tantos outros autores, quando eu vou nessa ideia dessa urbanização, uma sociedade cada vez mais urbana e pensando de formas semelhantes. Beleza, meu queridão, minha queridona, nesse rápido olhar em todo o teu edital que a gente acabou de fazer e puxando contigo os principais tópicos, espero que eu tenha reavivado a tua memória e que tu mate a pau na tua prova, beleza? Vamos lá, partiu ser um servidor público apaixonado assim como eu sou. Paz e bem, positividade e todo o sucesso do mundo. Valeu!